Boa noite e bem-vindo a esta edição de notícias de última hora da i24 News em inglês. Eu sou Ariel Lozarano. E eu sou Owen Alterman. E pelas próximas 2 horas vamos trazer para você todas as principais manchetes e análises importantes neste 31º dia da Operação Leão Rugindo. E como aconteceu no início da guerra contra o Hamas e Gaza, Israel está envolvido em uma guerra em múltiplas frentes, com ataques contínuos do Irã, Líbano e Iémen. Ao longo do dia, Israel presenciou inúmeros lançamentos de mísseis balísticos vindos do Irã, incluindo um apenas na última hora, além de ataques com foguetes e drones do Hezbollah, levando milhões de israelenses a abrigos antiaéreos em todo o país. Ataque conjunto do Irã e Hezbollah provocou incêndio na principal refinaria de petróleo de Haifa, já antes danificada. No sul do Líbano, um soldado das FDI morreu em ataque com um míssil antitanque do Hezbollah, sendo o 6º desde o início da operação terrestre. O soldado foi identificado como Sargento Liran Ben Sion, de 19 anos, da 401ª Brigada Blindada. Que sua memória seja uma bênção. Outros 4 soldados ficaram gravemente feridos em incidentes distintos. Em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que sua administração negocia com o presidente do parlamento do Irã, Mohamed Bagher Ghalibaf, e disse ao New York Post que em cerca de uma semana saberá se Ghalibaf é alguém com quem os Estados Unidos podem trabalhar. Agora vamos começar em Washington, D.C., com o nosso correspondente sénior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim. Então, Mike, por um lado, Trump diz que a mudança de regime já aconteceu no Irã. E, por outro lado, sua administração está conversando com Ghalibaf, que é profundamente enraizado no regime. Então, essa é a maneira de Trump sinalizar que, para Washington, o objetivo de mudança de regime já foi alcançado? É o jeito próprio de Trump. Acho que é uma forma nada tradicional de descrever uma mudança de regime. Marco Rubio, secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional, deu recentemente uma entrevista na TV e tem grande influência sobre Trump. Rubio descreveu nesses termos: os iranianos, o povo de lá, merece uma mudança de liderança. Se isso acontecesse como resultado da guerra, ótimo, mas não era o objetivo ao entrar na guerra. Vemos novamente esse tipo de mudança. No início da guerra, a mudança de regime não era um objetivo. Então, quando as coisas pareciam estar indo muito bem nos primeiros dias, vamos falar sobre mudança de regime aqui. E agora que parece que o regime não está colapsando como muitos esperavam ou previam, então estamos falando sobre mudança de regime como uma aspiração, não necessariamente o objetivo específico da guerra aqui. Então, acho que o próprio Trump está tentando dar uma interpretação positiva ao termo em questão. Acho que a maior preocupação é quando você está conversando com alguém, aparentemente, que está tão profundamente inserido no sistema lá. É realmente difícil imaginar que alguém assim, depois de todos esses anos, todas essas negociações e todos esses fracassos, de repente vá mudar de ideia e dizer: ei, vamos fazer um acordo e vamos fazer isso nos termos dos Estados Unidos. Realmente parece haver pouco a ganhar fazendo isso. Então, é meio difícil conciliar as mensagens conflitantes que estão circulando agora. Agora, você mencionou Marco Rubio. Mais cedo hoje, ele se recusou a citar Ghalibaf, dizendo que eles querem manter isso em sigilo. O presidente Trump deixou escapar, mas vamos falar de outra declaração dele hoje. Ele também ameaçou explodir e obliterar completamente as instalações de energia do Irã se Teherã não chegar a um acordo com os Estados Unidos e não abrir o Estreito de Hormuz. Essa é uma ameaça crível ou uma tentativa de pressionar o Irã a simplesmente aceitar um acordo? Com o jeito do presidente Trump, especialmente com os iranianos, acho que qualquer ameaça é crível e deve ser levada a sério. Ele explodiu a instalação nuclear deles no dia seguinte ao que disse que o prazo para um acordo seria encerrado no ano passado. Acho que agora você precisa levá-lo a sério. A questão é que ele, Trump, gosta de ser alguém que mantém as opções em aberto, uma espécie de coringa, e você nunca sabe o que vem a seguir. Agora ele define prazos específicos em relação ao Estreito de Hormuz, mesmo já tendo prorrogado algumas vezes. Agora ele está nomeando estruturas e setores energéticos específicos, além de locais que pretende atingir.
Esse tipo de discurso é meio não tradicional para Donald Trump quando se trata de ameaçar ação militar da forma como ele está descrevendo ações específicas que pretende tomar. Isso é por causa de pressão? É porque ele sente que os iranianos precisam ser sacudidos para fazer alguma coisa? Desisti de tentar entender o que se passa na cabeça do presidente Donald Trump e acho que muitos deveriam fazer o mesmo. Mas eu acho que isso indica que é uma mudança de tática, uma mudança na forma como ele está falando aqui. Não apenas fazendo ameaças veladas ou dizendo que você vai descobrir, mas realmente nomeando alvos específicos e ações específicas que ele pretende tomar. De certo modo, ele está se colocando numa situação difícil, algo incomum para ele. Agora, Mike, o presidente iraniano Massoud Pezeshkian afirmou ontem que os americanos estão irritados porque a política dos Estados Unidos prioriza Israel e não a América em primeiro lugar no estilo de Trump, e que estão cansados de reis israelenses dominando a democracia americana. Qual é a eficácia desse argumento iraniano? Quanta repercussão você acha que isso está tendo? Nada aqui, acho que é para um público internacional. Mas em termos da mentalidade americana, levando em conta o que o presidente iraniano tem a dizer sobre qualquer coisa, não acho que isso influencie ninguém. Pode servir de munição para quem já pensa assim, que pode usar esses trechos em podcasts e afins. Quanto a isso influenciar a mentalidade americana, na maior parte do país, ninguém consegue sequer dizer o nome do presidente iraniano, muito menos considerar sua opinião sobre relações internacionais. Agora, Mike, a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, fez comentários atualizando a linha do tempo dessa guerra. Alguma notícia significativa foi divulgada ou basicamente ela só repetiu o que já sabemos? Sim, acho que de certa forma foi uma repetição. Novamente, recorri um pouco ao secretário Rubio aqui. Ele tende a falar em um tom mais diplomático, um tom mais senatorial, eu diria, por causa da experiência dele lá. E ele ainda está falando em semanas. Ele disse não meses, mas semanas. Mas lembre-se, a projeção original aqui era de 4 a 5 semanas, ou de 4 a 6 semanas, dependendo de com quem você falasse. Agora, estamos no limite aqui. Então, mais algumas semanas para acrescentar a isso, sem absolutamente nada acontecendo. Em termos de resolver a questão do Estreito de Hormuz, que agora é a questão predominante, talvez isso seja um pouco conservador. Em relação ao cronograma aqui, sem trocadilhos. Então, eu realmente acho que o cronograma que eles receberam não reflete tanto a realidade. E não digo isso de forma negativa. Eu acho que é mais uma tentativa de alinhar as expectativas para que a mídia e os críticos não venham dizer: ei, vocês disseram 4 a 5 ou 4 a 6 semanas, o que está acontecendo aqui? Isso abre um novo conjunto de perguntas. Acho que eles seguem a linha oficial, mas ainda consideram, tanto pessoalmente quanto no planejamento, operações militares e negociações, que isso pode se prolongar. Se isso acontecer, eles vão explicar quando precisarem enfrentar a situação. Mike Wagenheim, nosso correspondente sênior nos Estados Unidos, obrigado por estar conosco. E a seguir em nossa programação, Alan Dershowitz, alguém que dispensa apresentações, autor, advogado, ativista e também professor emérito da Faculdade de Direito de Harvard. Professor Dershowitz, para mim, o senhor sempre será o professor Dershowitz. Alan, obrigado por estar conosco. Professor Dershowitz já chega, mas Ariel, o que mais te chamou a atenção nas últimas 24 horas? Bem, eu acho que há, muita gente falando sobre as mensagens contraditórias vindas da Casa Branca, especificamente do Trump. Eu acho que ele está tentando manter um equilíbrio muito delicado. Por um lado, ele está envolvido em uma guerra em que está sendo pressionado por muitos lados para realmente ir até o fim, sendo esses lados Israel e os países árabes do Golfo. Por outro lado, quanto mais essa guerra avança, maior é o preço ou o custo que ela está cobrando do povo americano internamente. E é por isso que acho que ele também está usando, não diria uma retórica conciliatória, mas uma retórica para talvez minimizar o facto de que isso pode acabar em breve, tentando influenciar os mercados de petróleo. E isso está causando muita confusão.
Alguns podem até dizer que é um verdadeiro choque diante da incoerência do que está saindo da Casa Branca. Agora você sabe, podemos perceber isso pela forma como Mike estava descrevendo a situação, hoje, com Trump dizendo uma coisa, Marco Rubio dizendo outra e Caroline Leavitt dizendo uma terceira. Então acho que isso pode indicar falta de coerência vindo da Casa Branca. E isso não traz muita sensação de segurança, eu acho. Quando você está envolvido em uma guerra tão grande, que envolve tantos países, mas também está afetando a situação em casa, como você vê essas últimas 24 horas? Primeiramente, eu acho que você está absolutamente certo. E Donald Trump está sob pressões conflitantes. Isso tem sido verdade desde o primeiro dia da guerra, talvez se intensificando mais à medida que a guerra se prolonga. E não há previsão de quando isso vai acabar para o americano frustrado do interior dos Estados Unidos, preocupado principalmente com o preço da gasolina. Você está certo. Donald Trump sofre pressões de ambos os lados, incluindo quem quer um desfecho melhor para os Estados Unidos, que claramente tem vantagem. Como você disse, muitas dessas vozes, claro, veio aqui de Israel, mas também do Golfo. Também está conosco um homem que dispensa apresentações, autor, advogado, ativista e professor emérito da Faculdade de Direito de Harvard. Alan Dershowitz, obrigado por estar conosco. Obrigado, é sempre um prazer ter um ex-aluno comigo. Tudo bem, posso te chamar de Alan, mas para mim sempre será o professor Dershowitz. Professor Dershowitz, Alan, antes de tudo, você publicou hoje um artigo no The Hill que foi repostado, ou melhor, retroofed, pelo presidente Donald J. Trump. Então, antes de tudo, como dizemos aqui em Israel, sarten. E a questão, o que você expôs ali, é que os riscos desta guerra são superados pelas recompensas de impedir o Irã de conseguir uma bomba nuclear. Mas, professor Dershowitz, Alan, como sabe, os combustíveis estão mais caros e países do Oriente Médio sofrem ataques com mísseis. É difícil manter o rumo fora de Israel, especialmente psicologicamente. Como lidar com esse problema? Por isso, Grã-Bretanha e França não atacaram a Alemanha de forma preventiva ou preemptiva. Eles permitiram que a Segunda Guerra Mundial acontecesse, com 80 milhões de mortos, incluindo 6 milhões de judeus. Porque as pessoas não suportavam pagar um pouco mais pela gasolina, ou no caso dos israelenses, de forma mais grave, precisavam ir para seus abrigos. Mas a guerra não é fácil. E o preço de uma guerra preventiva é caro, mas vale a pena. Nunca saberemos quantas vidas teríamos salvado se isso funcionar. Se não funcionar, Deus me livre, talvez vejamos quantas vidas o Irã tiraria se desenvolvesse armas nucleares. É uma questão de custo-benefício. E é preciso um presidente corajoso e um primeiro-ministro corajoso para assumir isso, porque ele não vai receber recompensas imediatas. A resposta imediata vai ser que os preços dos combustíveis estão muito altos. Sim, soldados estão sendo mortos. Isso é o que aparece de imediato. Isso é o que fica visível. O que não se vê é quantas vidas serão salvas. Por isso, presidentes precisam de coragem para agir preventivamente. Agora, Alan, você é um dos principais intelectuais judeus americanos da sua geração. Gostaria de saber como os judeus americanos estão vivenciando essa guerra. Você se preocupa com o impacto dessa conversa sobre os judeus americanos, de que Israel teria pressionado os Estados Unidos a entrarem nisso? Não me preocupo com isso, é uma mentira. Quem conhece Donald Trump como eu, que fui advogado dele e o conheço há anos, sabe que ninguém o força a nada. Obviamente, o primeiro-ministro Netanyahu queria que os Estados Unidos destruíssem os mísseis nucleares do Irã no ano passado e novamente este ano. É isso que um primeiro-ministro deve fazer. Cabe ao primeiro-ministro pressionar aliados a agir conforme interesses comuns, mas os Estados Unidos não forçaram ninguém à guerra. Olha, os piores infratores, as piores pessoas na América hoje são os judeus que se odeiam, os judeus que votaram em Magdalene, os judeus que apoiaram o Hamas, os judeus que são líderes em algumas instituições americanas. Eles são os piores de todos. E a comunidade judaica está profundamente dividida. E você sabe, as pessoas esquecem que houve 10 mil judeus que votaram em Adolf Hitler em 1832.
Então, por que se surpreender se houve dezenas de milhares de judeus que votaram em Mamdani e que provavelmente votariam em alguém ainda pior do que Mamdani? E pode haver pessoas assim na cédula em 2028. Então, temos um problema na comunidade judaica. Os israelenses tendiam a estar unidos a favor desta guerra. Não completamente, mas os judeus americanos não. Eles estão mais preocupados com algumas centenas de dólares a mais por ano no preço da gasolina do que em garantir o futuro de Israel contra um Irã nuclear. Os judeus podem ser tão egoístas e tão estúpidos quanto qualquer outro grupo étnico do país. Certo. E claro, a lealdade ao Partido Democrata. Você já me leva à próxima pergunta. Alan, você mesmo deixou o Partido Democrata depois de décadas apoiando. Vimos o Partido Democrata e sua relação com Israel e o AIPAC nas manchetes nas últimas semanas devido à guerra. Você mencionou quantos judeus seguem votando no Partido Democrata por lealdade ou por animosidade a Israel. Mas existe um segmento de judeus americanos que você vê seguindo seu exemplo, mudando de lado e deixando o partido, seja nas eleições de meio de mandato ou em 2028. Com certeza. Não virei republicano porque não concordo com as visões do partido sobre aborto, imigração e outras questões. Mas também não sou mais democrata. Agora sou antidemocrata. Vou trabalhar muito para ver os democratas perderem as eleições de meio de mandato e perderem as eleições de 2028. Eu não quero Elizabeth Warren, que é ferozmente anti-Israel. Eu não quero ver o senador Murphy, que também é ferozmente anti-Israel. Eu não quero ver o senador Booker, que diz que nem apoiaria o presidente Trump em fazer a paz, porque ele não apoia nada do que o presidente Trump faz. Eu não quero ver esses anti-israelenses, alguns deles antissemitas, alguns deles anti-americanos, pessoas que preferem ver Trump perder do que a América vencer, eu não vou apoiá-los. Eu não quero vê-los como presidentes e presidentas de comissões do Congresso. Eu me sinto mais seguro hoje com os republicanos no comando do que com os democratas no comando, embora eu não vá me juntar ao partido deles, pelo menos não neste momento. Então, professor Dershowitz, o senhor pode não se juntar ao Partido Republicano, embora as vozes dentro do Partido Republicano não sejam como as que o senhor está descrevendo no Partido Democrata. Mas estamos vendo vozes entre os apoiadores republicanos que têm sido, você sabe, muito críticas ao presidente Trump e à decisão de entrar na guerra. E o próprio Trump tem sido muito firme nas últimas semanas ao enfrentar vozes como a de Tucker Carlson. Mas os apoiadores de Carlson ainda são uma minoria barulhenta no partido. Você está preocupado com o futuro da direita americana se essa guerra não conseguir atingir seus objetivos? Sim, estou. Queria que tivéssemos um Bill Buckley aqui. Desculpe. Sim, Bill William Buckley. Ele basicamente expulsou Pat Buchanan do Partido Republicano. E eu gostaria de ver o presidente Trump expulsar Tucker Carlson e outros do Partido Republicano. O Partido Republicano geralmente tem sido muito pró-Israel e pró-Bush. Estamos vendo que essas pessoas não só criticam Trump, mas também são antissemitas. Tucker Carlson é um antissemita feroz, assim como Nick Fuentes e muitos outros da extrema-direita neofascista do Partido Republicano. Olha, os judeus, como de costume, estão presos entre os extremos do fascismo e do comunismo. Os judeus nunca prosperaram sob o vermelho, ou sob o preto ou marrom do fascismo. Os judeus prosperam no centro, e é por isso que os judeus geralmente foram democratas centristas e republicanos centristas. Mas estamos vendo que ambos os partidos estão perdendo muitos de seus centristas para os extremos. E estamos vendo isso tanto do lado republicano quanto do lado democrata. Tenho que dizer, porém, que os republicanos estão fazendo um trabalho melhor de marginalizar figuras como Tucker Carlson do que os democratas estão fazendo. Os democratas estão abraçando o grupo de extrema-esquerda anti-Israel dentro do Partido Democrata. E essa é uma das razões pelas quais eu deixei o Partido Democrata. Eu não posso ser membro de um partido que apoia esse tipo de postura anti-Israel e que depois se transforma em antissemitismo.
Agora, Alan, quero te perguntar como advogado e acadêmico. Vimos a declaração do presidente Trump hoje e, assim como em outras falas recentes, ele menciona questões que são, no mínimo, questionáveis sobre o direito internacional. Você se preocupa com o futuro do direito internacional dos direitos humanos, do direito internacional humanitário e das leis da guerra? Mesmo discutindo como deveria ser elaborada e quais regras seguir, a ideia de uma lei que regula a guerra perde sentido quando o próprio presidente afirmou recentemente que só segue sua moral, não a lei. Eu discordo, mas acredito que a lei da guerra e dos direitos humanos fez mais mal do que bem. Se você observar as ações do Tribunal Penal Internacional, Corte Internacional de Justiça e Conselho de Segurança da ONU, 90% foram prejudiciais aos direitos humanos e à lei da guerra. Nós temos que descartar tudo e começar do zero. Por exemplo, deixa-me te dar um exemplo. A lei da guerra diz que você pode agir para prevenir uma ameaça iminente. Isso não teria evitado a Segunda Guerra Mundial. A ameaça não era iminente em 1935 e 1936. A lei da guerra deve reconhecer a ação militar preventiva, não só a preemptiva. Se você tem certeza que o Irã está buscando construir uma arma nuclear, mesmo que isso leve 1 ou 2 anos, você tem o direito absoluto, e o direito internacional precisa reconhecer isso, de destruir esse reator nuclear antes que ele seja construído. Da mesma forma que o primeiro-ministro Omer fez na Suíça e como o primeiro-ministro Begin fez no Iraque. Você não espera até que seja iminente. Iminência é tarde demais. E o direito internacional não reconhece isso, porque o direito internacional não tem base na democracia. O direito internacional é, em grande parte, criado por acadêmicos de esquerda, em suas torres de marfim, tentando definir o que faz sentido na teoria. Essas são pessoas sem experiência, muitos deles sem contato com a realidade. Então, eu estou do lado do Trump. Eu não tomaria decisões com base no direito internacional. Foi Dean Acheson quem sabiamente disse que nenhum país jamais deixou sua sobrevivência nas mãos de advogados e da lei. Então, a menos que a lei comece a refletir a realidade e refletir o fato de que ações militares preventivas não são apenas desejáveis, mas são imperativas, não devemos agir com base em visões de esquerda, duras, radicais do direito internacional. Professor De Schmitz, Alan, muito obrigado. O ponto sobre iminência é importante e será analisado após a guerra. Agradeço por estar conosco. Obrigado por me receberem, como sempre. Hag Sameach para todos. E para você também. Hag Sameach. Agora, juntando-se a nós aqui no estúdio, está o Major-General da Reserva, Eitan Gandô, ex-secretário militar de 3 ministros da Defesa. E ele também é o ex-coordenador das atividades do governo nos territórios palestinos. Agora, oi Tyler, obrigado por se juntar a nós. Há pouco tempo, o Knesset israelense aprovou a lei da pena de morte para terroristas, que basicamente permite que as autoridades israelenses, autoridades militares, apliquem a pena de morte para terroristas palestinos, na Cisjordânia. Terroristas judeus, que é um termo legal que existe em Israel, foram excluídos dessa lei. O que você acha dessa nova lei que foi aprovada em votação final no Knesset? Olha, temos que julgar isso ou formar nossa opinião sobre isso, na minha opinião, de acordo com alguns, digamos, parâmetros. Primeiro de tudo, sobre o momento. Em segundo lugar, sobre as necessidades. E em terceiro, ver qual é o problema com a lei atual que temos. Do meu ponto de vista, antes de tudo, vou começar pelo terceiro ponto. Acho que já temos ferramentas suficientes para, quando descobrimos que alguns terroristas devem ser punidos, uma forma de aplicar a pena de morte em seu julgamento, e isso já pode ser feito hoje com a lei. E ninguém disse não, assim como Israel não a utilizou durante muitos anos. O que está acontecendo agora é que, depois do que aconteceu em 7 de outubro, há uma mudança, e eu entendo, na forma de olhar para esses tipos de terroristas, essas formas de usar o terror.
E digamos que eles se dão a oportunidade de fazer coisas terríveis, como vimos em 7 de outubro. Se é para fazer algo prevalecer sobre a lei atual, eu realmente não sei. Mas, na minha opinião, devemos mudar nossa postura em relação a esses terroristas. Porque depois que também tivemos alguma experiência, quando os libertamos, alguns deles, quero dizer, e dizemos depois de 20, 30 anos em tais e tais acordos, vemos o que aconteceu depois. E quanto a criar qualquer tipo de dissuasão para aqueles que pretendem fazer isso, se isso vai realmente cumprir toda a ameaça contra eles, eu realmente não sei. Mas também eu mencionei o timing. Eu acho que o timing dessa lei e o que está acontecendo agora no Irã, e de acordo com o círculo ao nosso redor, eu acho que isso, de certa forma, abre espaço para deslegitimar Israel em outros aspectos. Dos nossos amigos, os europeus, que têm medo de tudo e só para dar a eles uma oportunidade. Então, internamente, podemos usar a lei atual. Em segundo lugar, precisamos tomar uma decisão apenas para usá-la. Considerando o 7 de outubro, se o parlamento israelense decidir fazer de uma forma diferente, isso será muito mais forte. Eu posso entender, mas na minha opinião, Israel neste momento não precisa disso. Então, de acordo com o que está acontecendo agora, com o Irã, com o Hezbollah, com os outros, até haver uma estabilização nessa área. Ok, obrigado por isso. Você vai continuar connosco. Agora precisamos fazer um rápido intervalo. Mas fique com a gente, tem muito mais notícias e atualizações vindo aí. A crise dentro da Ucrânia atingiu um nível catastrófico, com os judeus idosos sendo levados ao limite. André, está um frio congelante. Não há eletricidade, nem aquecimento, nem água. O inverno agora é uma arma de guerra usada contra os idosos, as mães e as crianças pequenas. Eles estão enfileirados aqui há horas. Essas são pessoas preciosas que estão. Obrigado por ficar connosco. Um ataque simultâneo do Irã e do Hezbollah, nesta manhã, causou um incêndio em uma refinaria de petróleo em Haifa, com uma coluna de fumaça preta e espessa subindo do local. Esta foi a segunda vez que a refinaria Bazan foi atacada em apenas 2 semanas, enquanto Irã e Hezbollah continuam a atacar infraestrutura crítica, assim como centros populacionais civis. E do norte de Israel está connosco o correspondente Balir Sladin. Balir, quais as novidades? O que sabemos sobre a extensão dos danos à refinaria de Haifa? Sim, bem, isso aconteceu por volta do meio-dia e, na verdade, o incêndio foi extinto pouco tempo depois. E os danos lá, de acordo com os serviços de bombeiros em Israel, na verdade se limitaram a um prédio industrial e a um dos petroleiros que estavam lá. E, aliás, para entender a extensão dos danos, devemos também observar qual foi a declaração oficial dada pela Bazan ao mercado israelense, porque a Bazan é uma empresa de capital aberto. E eles precisaram fazer uma declaração oficial sobre os danos que foram causados. Eles estão alegando que o dano foi limitado e que a operação de toda a instalação está, na verdade, continuando normalmente.
Então, pela segunda vez durante esta guerra, as instalações da Bazan foram atingidas por estilhaços ou por algumas partes do míssil interceptador, assim como aconteceu no primeiro incidente. Mas em ambos os casos não houve vítimas e o dano foi limitado. Agora, em relação aos ataques do Hezbollah no norte de Israel, estamos vendo dezenas de lançamentos de foguetes e drones contra as comunidades da fronteira norte. Mas a maioria dos ataques deles está mirando nas tropas das FDI posicionadas no sul do Líbano, matando um soldado e ferindo outros 4 FOAs. Agora, como esses ataques estão impactando a operação terrestre em expansão das FDI no sul do Líbano? Sim, vou falar apenas sobre o que está acontecendo no norte de Israel. Na verdade, as últimas horas foram relativamente calmas. A última sirene foi ouvida por volta das 7h20. Houve uma sirene na região da Baía de Haifa, na verdade também na área de Creot. E a maioria das sirenes durante o dia, na verdade, aconteceu bem na fronteira, na linha de conflito entre Israel e o Hezbollah. E na maioria dos casos, estamos falando aqui de rajadas de foguetes, um número limitado, e a maioria deles foi interceptada ou caiu em áreas abertas. Não causou nenhum dano ou vítimas, pelo menos não hoje. Sobre a operação terrestre ou as ações das forças de defesa de Israel em geral, vimos hoje. O porta-voz em árabe, Abu Qayyadari, deu uma ordem de evacuação para várias aldeias e cidades no sul do Líbano e também na região de Al-Bakar. Nos últimos minutos, na verdade, aparentemente os ataques aéreos começaram de acordo com relatos locais no Líbano. Ao mesmo tempo, vemos que, após a declaração de Netanyahu ontem sobre expandir a zona de segurança, alguns avanços na parte leste em direção ao rio Litani, na área da vila de Taipei, e também no sul do Líbano, onde na verdade, a parte oeste do sul do Líbano, a área de El Bayado, ainda um pouco distante de Tirtur, no sul do Líbano, mas também há avanços acontecendo ali. Aparentemente, a operação terrestre, embora estejamos falando aqui de 4 divisões atuando no sul do Líbano, ainda é limitada em escopo por razões compreensíveis. Claro, por causa do foco agora no Irã, por causa dos ataques aéreos e dos caças que precisam ser enviados ao Irã, além dos drones também. Até agora a operação terrestre continua com certa expansão. Mas toda a grande operação terrestre que estamos esperando, especialmente os moradores do norte, ainda não está acontecendo. No que foi planejado desde o início da guerra. Palir Sladina, norte de Israel, muito obrigado e se cuide, Palir. De volta ao estúdio, Major-General da Reserva Eitan Dangut. Ontem, o Hezbollah assumiu a responsabilidade por 74 ataques. Apenas 19 deles foram direcionados às comunidades da fronteira norte e 55 às forças israelenses posicionadas no sul do Líbano. Será que este é o início dos anos sangrentos da TEC? Zona de segurança ao sul, que Israel manteve por vários anos no sul do Líbano. Será que estamos vendo esse cenário se repetir? Uma coisa é certa, isso está começando. Começa a parecer que eu acho que as expectativas são de que isso termine por meio de um acordo com o governo libanês ou com o presidente do Líbano. Essa foi realmente a primeira vez que sugeriram que Israel abrisse uma negociação direta. Mas há um grande porém. O porém é, antes de tudo e acima de tudo, a missão é defender a população, especialmente na parte norte de Israel, e afastar o máximo possível o uso desse tipo de foguetes e mísseis antitanque. Em segundo lugar, como Balid acabou de descrever, há uma, atividade para criar uma zona de amortecimento. Ninguém nos diz todos os dias onde estão nossas tropas. E claro, isso é algo que não se deve divulgar, obviamente. E as forças de defesa israelenses estão mantendo isso muito restrito às atividades que estão realizando. Mas, basicamente, o avanço está sendo lento e esse é o caminho certo. Esta área ao sul do Líbano foi preparada nos últimos 6 a 8 meses pelo Hezbollah para a próxima etapa, como uma guerrilha aprimorada depois do que eles, onde as forças de defesa
de Israel conseguiram derrotá-los e quebrar sua estrutura como um exército terrorista, eles não são como uma guerrilha. Então, há muitos túneis lá. Existem muitas áreas onde a vegetação lhes traz vantagem, a topografia do local e o clima. Toda essa combinação, enquanto muitas das nossas aeronaves no Irã e outros tipos de, digamos, métodos de inteligência que precisamos no Irã, como principal esforço para os próximos dias, pelo menos 5 dias, como o presidente Trump estabeleceu como prazo final que ele está dando ao Irã para chegar a um acordo. Isso significa que as forças de defesa de Israel devem usar suas forças de uma certa maneira. Ambas se tornam muito, muito importantes. Uma delas é parar a atividade nuclear no Irã. E não menos importante, o que está acontecendo com o Hezbollah, porque o Hezbollah tem um impacto direto pelo que está acontecendo no Irã. O Hezbollah também fortaleceu-se, então não podemos dizer que o que fizemos antes basta. Temos que quebrar isso. E então eles usam o que a entidade do governo do Líbano sugeriu para nós. Então pode levar mais tempo, talvez meses. Pelo menos vai levar muitas semanas, digamos, Ariel, nesse período. Porque depois do que aconteceu no Irã, acho que vamos mobilizar muito mais esforços e forças. E teremos que passar pelo menos alguns meses na área libanesa. Sim, uma vez que os caças estejam liberados de se concentrar no Irã, imagino que o foco será direcionado para o Hezbollah e o Líbano. Mas precisamos seguir agora para o Irã, onde as forças de defesa de Israel e as forças dos Estados Unidos continuam atacando as capacidades ofensivas do regime, assim como seu aparato repressivo, com ataques contínuos hoje em Teherã e outras cidades iranianas. O total de mais de 21 mil alvos já foram atingidos até agora, com base em informações de ambos os exércitos. Mas a principal e mais urgente ameaça do Irã continua sendo seu programa de armas nucleares. O mesmo programa que, após a guerra de 12 dias em junho, o presidente Trump disse ter sido obliterado. Então, para falar mais sobre isso, quero chamar Andrea Stricker. Ela é vice-diretora do programa de não proliferação na Foundation for Defense of Democracies. Obrigado por estar connosco, Andrea. É um prazer estar com vocês. Então, nos ajude a entender o status atual do programa de armas nucleares do Irã. O que realmente resta e qual é o nível de ameaça que isso representa? Acredito que os Estados Unidos e Israel comprometeram bastante o caminho para a produção de armas nucleares. Vimos Israel tomar medidas adicionais para atingir instalações de produção do dispositivo nuclear, ou seja, instalações que teriam um papel na criação do dispositivo nuclear. Mas, é claro, ainda resta saber sobre o paradeiro e os danos aos estoques de urânio altamente enriquecido, que provavelmente continuam espalhados entre os túneis de Asfahan e o local de Fordow. Podemos afirmar com segurança que boa parte do estoque da planta piloto acima do solo de Natanz foi destruída em junho. Também existe urânio enriquecido subterrâneo, possivelmente na principal usina de Natanz. Há muitas decisões difíceis pela frente, especialmente para os Estados Unidos nas próximas semanas. Agora, Andrea, você vê um cenário em que a guerra termine sem que esses 440 quilos sejam recuperados pelos Estados Unidos? Se a guerra acabar sem isso, ainda assim vamos considerar isso um sucesso. Acho que essa é uma boa pergunta. Acho que podemos ver algo como uma grande operação final. Forças especiais tentando recuperar esse urânio altamente enriquecido. Acho que o público em geral entende que, se você deixar o urânio altamente enriquecido nas mãos de algo que se pareça com a República Islâmica, eles provavelmente vão correr para conseguir armas nucleares o mais rápido possível. Então, acho que a presidenta dos Estados Unidos e Netanyahu entendem muito bem que precisam tirar isso de lá. Outra opção é que eles poderiam simplesmente continuar negando ao Irã o acesso ao material, potencialmente tentando bombardear o local novamente várias vezes. Mas se eles não tirarem esse urânio altamente enriquecido de lá, acho que vão ter dificuldade para explicar por que essa guerra foi um sucesso. Agora, partindo desse ponto, assumindo que a liderança atual do regime iraniano permaneça no poder quando essa guerra acabar, estamos falando de um grupo radicalizado e fortalecido, aparentemente liderado pela Guarda Revolucionária. Então, daqui para frente, você vê a liderança atual do Irã abandonando suas aspirações de adquirir armas nucleares,
Ou, na verdade, aumentando esses esforços? Sim, eu acho que as ambições deles de adquirir armas nucleares aumentariam depois de 2 guerras tentando enfraquecer o regime. Acredito que os Estados Unidos e Israel sabem disso, e por isso devem enfraquecer a liderança até acharem alguém disposto a cooperar e não ameaçar sair do Tratado de Não Proliferação Nuclear, por exemplo. Acho que outro teste para negociações bem-sucedidas deve ser o acordo para desmantelar todos os ativos nucleares, incluindo instalações remanescentes e estoques de urânio altamente enriquecido. Caso contrário, provavelmente não faz sentido chegar a um acordo negociado. Agora, sobre o TNP, o Tratado de Não Proliferação, do qual o Irã está ameaçando sair agora com esses ataques contínuos, o que essas ameaças significam? E se eles realmente saírem, eles não estavam em total conformidade até agora. Então, existe algum significado, além do aspecto meramente declaratório, para esse tipo de passo? Eu acho que isso sinalizaria a intenção deles de buscar armas nucleares assim que possível. Mesmo depois da Guerra de Junho, eles não se retiraram do TNP. Então, eu acho que se eles realmente cumprirem essa ameaça, isso deve sinalizar o fim das negociações. Eu acho que Netanyahu e Trump, nesse caso, precisam continuar enfraquecendo e eliminando as lideranças-chave até encontrarem alguém disposto a fazer um acordo sério e abandonar de vez as ambições de obter armas nucleares. Andrei Stricker, Programa de Não Proliferação, Vice-Diretor da Foundation for Defense of Democracies. Obrigado pelo seu tempo e pela sua análise. Esse é um ponto crucial nesta guerra. Agradeço por esclarecer isso. Obrigada. General Eitan Dango. Muitos, especialmente fora de Israel, veem que as forças de defesa de Israel e o exército dos Estados Unidos tiveram êxitos operacionais, mas não alcançaram uma vitória estratégica, inclusive sobre os 440 quilos. O que o senhor pensa sobre isso? Como o senhor vê isso? Acho que, acima de tudo, há um homem que vai dizer quando parar e decidir o que é vitória para ele. Esse homem é o presidente Trump. Mas isso será mesmo uma vitória? E é uma conquista estratégica. Acho que, para ele, o principal é liberar a maior parte da área para que fique aberta e livre e não ver nenhum dólar sendo pago aos iranianos na próxima etapa. E ele tem que dizer, de forma global, claro, também em relação a Bab el-Mandeb, onde os Houthis estão agora causando agitação. De alguma forma, mas para Trump, com certeza, o primeiro objetivo é a região de Hormuz. Em segundo lugar, posso dizer que para Israel e também para Trump, mas muito mais para Israel, o principal objetivo será a atividade nuclear. Porque se você está olhando para outros tipos de famílias, como os mísseis, especialmente a infraestrutura de toda a indústria que apoia as Forças Armadas do Irã de forma civil. Você vê muitos esforços de Israel nos últimos dias para atacá-los e aumentar o dano, intensificando os danos nesses locais. Veja, isso está atingindo o Irã em cheio no que diz respeito à reação. Então, acima desse tipo de cooperação, estamos chegando ao que eu chamo de espaço de incerteza. Faltam 5 dias para o que Trump disse: o início da próxima semana, o começo da 6ª semana da guerra. Se ele está indo pelo eixo da negociação, se ao mesmo tempo ele está se preparando, a opção militar existe. Então, em relação às suas perguntas, se estamos indo para o eixo militar, isso significa, digamos, aumentar o dano a tudo que dizemos, mas sem a questão nuclear e a liberação de formos. Basicamente, se está chegando a, digamos, outra escalada, isso significa usar tropas em solo. E essa é outra história que podemos sentar aqui talvez por um mês e falar sobre essa longa guerra que estimamos que será, de acordo com Trump, agora em Israel. Ele disse antes, entre 4 a 6 semanas. Estamos chegando à 5ª semana. Temos tantas perguntas sobre isso e temos que esperar para ver. General Eitan Dango, muito obrigado, continue conosco. Agora, Aviv Bushinsky, ex-assessor de imprensa e chefe de gabinete de Benjamin Netanyahu, nos dará sua opinião sobre a política israelense. Obrigado por estar conosco. Oi, muito obrigado.
Agora vou te fazer a pergunta que acho que está na cabeça de muitos dos nossos telespectadores. Como você vê essa guerra afetando a política israelense e especialmente as eleições que acontecerão ainda este ano? Eu acho que, diferente do General Dangor, é um jogo de soma zero. É uma resposta muito binária. Ou a gente ganha ou a gente perde. Ganhar significa que não é só o urânio, é também o regime. Sem derrubar o regime e sem eliminar o urânio, acho que o público israelense vai considerar essa guerra como ruim. Até mesmo, de certa forma, que perdemos nossa oportunidade única com as forças conjuntas dos Estados Unidos e não atingido nossos objetivos, e acho que isso vai causar muita surpresa, especialmente depois que virmos o que está acontecendo em Gaza e o que infelizmente está acontecendo no norte, onde Netanyahu disse que conseguimos degradar o Hezbollah por décadas e décadas. E até mesmo esta noite temos mais notícias do Líbano. Então, acho que o público israelense espera muito mais do que apenas atingir os iranianos e matar os líderes e seus predecessores. Sem o urânio e sem o regime, acho que o povo de Israel vai punir Netanyahu por não alcançar a vitória final como ele descreveu. Mas vou discordar de você, porque as pessoas, inclusive os israelenses, têm memória curta, mesmo alguns meses depois. Temos em Benjamin Netanyahu um político muito habilidoso. Você trabalhou para ele. Netanyahu não pode só mudar o foco para outros temas como o sistema judiciário, mídia ou Estado profundo que animam sua base? E poderia fazer com que eles deixassem para trás as memórias da guerra com o Irã e focassem em outros assuntos. Há tempo de colocarem aquele papel do Likud no envelope na urna no dia da eleição. E resumindo, a base não é suficiente para vencer as eleições. De acordo com as pesquisas, a coalizão tem 50, 53, talvez 55 cadeiras. E a oposição está liderando na maioria das pesquisas. Não que estejam passando o mínimo de 61 cadeiras, ou a maioria, mas ainda assim a oposição é mais forte. Eu acho que Netanyahu está preso, literalmente preso, com sua base e incapaz de trazer outros eleitores, outras pessoas do centro ou talvez do centro-esquerda. Netanyahu está sendo levado para a direita e Netanyahu se encurralou ao prometer coisas que ainda são questionáveis. Existe algo como uma vitória definitiva? E se ele conseguir a vitória definitiva no Irã, então talvez possamos dizer que este é outro cenário. Netanyahu, sim, ele falhou em 7 de outubro, mas desde então mudou a realidade do Oriente Médio até agora. E você pode ver, Owen, que ele arrasta isso e paga um preço muito alto no orçamento de ontem para prolongar sua coalizão, esperando que algo bom aconteça. Algo bom. Nós sempre, há um tempo atrás falamos sobre talvez paz com a Síria, talvez com a Arábia Saudita, talvez até no Líbano. Essas coisas estão cada vez mais claras. E eu acho que quando tivermos as eleições em cerca de 20 semanas ou algo assim, vai ser uma grande questão. E eu estou dizendo que a única coisa que vai mudar o jogo é uma vitória real e inequívoca no Irã. Caso contrário, não vejo Netanyahu conseguindo tirar um novo truque da cartola. Acho que as pessoas estão bastante estagnadas. Eles têm sua fixação com Bibi ou contra Bibi. E hoje em dia, não acho que Netanyahu vai conseguir mudar essa realidade. A Viva Ariel aqui, o ex-primeiro-ministro Naftali Bennett tem estado ativo na última semana com uma série de entrevistas na mídia israelense. E ele fez essa declaração mais cedo hoje. E eu vou anunciar hoje claramente. Anuncio hoje que no novo governo criarei uma comissão especial para investigar o boicote ao recrutamento dos ultra-ortodoxos durante a guerra, que prejudicou a segurança de Israel. Para examinar quem exatamente agiu para impedir que tivéssemos dezenas de milhares de soldados a mais, de que as FDI precisam para vencer. Quem colaborou conscientemente para violar a lei do serviço militar em tempo de guerra será investigado. Meus irmãos e irmãs, em breve vamos resgatar o valor da camaradagem. Vamos trazer de volta a unidade. Vamos devolver a esperança a Israel. Você mencionou mensagens que poderiam prejudicar Netanyahu.
Você acha que o Bennett continuará sendo o principal candidato da oposição no fim de semana, antes do dia da eleição, daqui a 20 semanas, como você disse? Sim, antes de tudo, para abordar a declaração de Bennett, à qual a maioria das pessoas adere, o que ele diz sobre isso, as pessoas sentiram que talvez o orçamento tenha sido saqueado pelos religiosos ou pelos ultra-ortodoxos, mas é fácil confrontar Bennett dizendo, ok, você sabe, o governo atual gastou muito para manter a coalizão com os Haredim, mas Bennett estava disposto ou concordou em pagar muito dinheiro para Mansur Abbas. Ok, você pode argumentar sobre isso e ainda assim Netanyahu e Bennett têm motivos para discutir sobre isso. Voltando, Ariel, à sua pergunta, será que Bennett será o líder da oposição? Ele ainda tem a maioria ou os melhores índices nas pesquisas? Mesmo assim, Gadi Eisenkot está realmente ganhando poder. Eu não acho que isso seja tão importante. Eu acho que eles estão cometendo um erro, estou falando sobre a oposição. Eles estão cometendo um erro ao lutarem entre si e tentarem decidir quem será o líder deles. Eu acho que a vantagem deles deveria ser o fato de ser uma forma muito eclética de oposição. Você tem Yair Golan da esquerda, cuja agenda deveria ser atrair eleitores da sociedade árabe, e você tem Avigdor Lieberman, que inclusive apoiou hoje a pena de morte para terroristas da direita. Então, quanto mais eclético for, mais será capaz de arrastar ou mover eleitores do bloco de Netanyahu para o outro bloco. Se você se apegar a um líder, digamos que seja Naftali Bennett, e com Naftali Bennett e Yair Golan vai dizer, Naftali Bennett é um cara ótimo, acho que isso vai prejudicar o bloco e não será algo contraproducente. Então eles estão focando em coisas que são irrelevantes no momento, na minha perspectiva, em vez de focar nas irregularidades do governo, do ponto de vista deles, no fato de que o governo não cumpre a lei com as instituições judiciais na maneira como os religiosos estão manipulando Netanyahu. E claro, a lei do alistamento, que não está sendo implementada ou da forma que eles querem, é mais para que as pessoas não sirvam no exército e deixem o peso para os outros. É um erro tentar nomear o principal líder do outro lado, na minha perspectiva. Sim, Juan. Vamos deixar a oposição de lado um momento. Só uma pergunta e resposta rápidas. Qual a chance de Benjamin Netanyahu formar o próximo governo de Israel após a eleição? Que porcentagem você daria a ele? É uma pergunta difícil. E eu não sei se totalmente. Gostamos de perguntas difíceis. Qual o número? Mas eu não sei se alguém está disposto a apostar. É bem prematuro porque não sabemos como essa situação do Irã vai terminar. Como eu disse, se Netanyahu vencer a guerra e o povo de Israel vencer a guerra, derrubando o regime e eliminando o programa nuclear, então Netanyahu tem boas chances. Caso contrário, e aqui está a minha aposta, caso contrário, Netanyahu não será o próximo primeiro-ministro. Isso já é uma declaração importante. Aviv, obrigado por estar conosco. E vamos conversar com você mais adiante à medida que nos aproximamos da nossa eleição. Boa noite e boas festas. Para você também. Obrigado. Eitan, rapidamente, considerações finais. Sobre Netanyahu. Se a Aviv ainda não disse o que pensa, os militares disseram, eu acho que é cedo demais. Talvez eu te surpreenda, porque as coisas estão acontecendo rapidamente e de forma dinâmica. E eu acho que o que está acontecendo no Líbano, talvez eu te surpreenda, vai ter muito impacto também na próxima eleição, além da questão nuclear no Irã. E a terceira questão é que a nação está observando o que está acontecendo internamente. Acho que haverá muitas surpresas. Major General da Reserva, Eitan Gandou. Muito obrigado por se juntar a nós esta noite e aos nossos telespectadores. Boa noite. Aos nossos telespectadores, e aconteça o que acontecer. Faremos um breve intervalo. Fique connosco para a segunda hora das principais notícias de Israel e da região. Não saia daí.